Olá, no Rádio Opinião Entrevista de hoje vamos falar sobre doença de Chagas, desinformação, isso no âmbito da área da Baixada Maranhense. Para isso a gente conversa agora com a professora doutora do Departamento de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão, Andréa Pereira da Costa. Andréa, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque a doença de Chagas é uma enfermidade muitas vezes silenciada, mas que faz parte da família, né, de muitas pessoas e da Baixada Maranhense. Então, poder falar sobre a doença de Chagas, poder explicar, né, para a população o que é essa doença e como se prevenir, é muito gratificante. Então, estou muito feliz. Cerca de 7 milhões de pessoas no mundo, né, são impactadas diretamente com essa doença. Eu queria que você falasse especificamente como ela surge, né? E quais os impactos mais imediatos, né? Mais os cruciais, né? Na vida da pessoa, no dia a dia da pessoa que tem a doença de Chagas. Certo. Na verdade, a doença de Chagas ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, e que esse Trypanosoma cruzi, ele se aloja no intestino do barbeiro, né? O barbeiro é um inseto, né, que é da família Triatomine, e que ele está presente em palmeiras, está presente em locais onde a gente tem criação de animais, em ninhos, e que às vezes, quando a gente está em uma determinada localidade, né, ele está lá, né, se alimenta de animais, né? E aí quando a gente chega numa determinada localidade, destrói, né, esses barbeiros eles vêm para próximo da casa das pessoas, né? E aí eles podem infectar pessoas de várias formas mesmo, mas existem duas que são principais. A primeira acontece quando o barbeiro, a gente chama de vetorial, que é quando o barbeiro ele vai, pica a pessoa. No momento que ele pica, ele se alimenta muito de sangue, né? E com isso o abdômen dele fica muito grande e ele fica muito pesado, ele não consegue voar. Aí, para que ele consiga fazer esse voo, ele defeca na pele da pessoa. Só que, geralmente, ele é um inseto noturno. Então, a pessoa está dormindo, o barbeiro vai lá, pica, defeca, e aí a pessoa vai lá e coça. E aí ela leva essas fezes para o local da picada, né? E aí, nessas fezes, vai estar lá o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, que vai adentrar na corrente sanguínea da pessoa. A outra forma, né, que é a mais comum e que a gente vê muito lá na Baixada Maranhense, é através da alimentação. Essa forma geralmente acontece porque as pessoas, quando elas vão fazer o suco, por exemplo, suco de bacaba, suco do açaí, às vezes elas não observam, né, que o barbeiro acabou indo junto, né, no momento da coleta da palmeira, ou então atraído por uma fonte de luz, e ele acaba caindo no suco, e ele é triturado junto, né, com o alimento, e a pessoa, ao ingerir aquele alimento, acaba se infectando, né? E aí, uma vez que a pessoa está infectada, né, ela pode ter sintomas imediatos, né? Então, esses sintomas eles estão muito relacionados ali com aquela febre que não passa. Muitas vezes, se tiver uma região, por exemplo, na Baixada Maranhense, que a gente tem regiões que tem malária, né? Então, às vezes, ele é confundido com malária, né? Então, é aquela febre que não passa, aquele mal-estar. E aí, a pessoa muitas vezes não procura ajuda, né? E aí, quando ela não procura ajuda, ela confunde com outras doenças ou acha que pode se curar sozinha, né? A gente vai para uma fase que a gente fala que é a fase crônica da doença. E nessa fase crônica que é a mais perigosa, porque aí a gente vai ter o aumento do coração, né? E aí a pessoa pode ter um infarto, pode começar a ter problemas cardíacos, né? Ou, né, ela pode ter o aumento, né, lá no esôfago, no intestino, né? E isso aí vai dificultar a alimentação, né? Então acaba sendo um problema que pode ser a curto prazo ou a longo prazo, né? Dependendo ali de como é a manifestação, que ela pode ser aguda, ela pode ser mais crônica, ou pode cronificar depois. Professora, o fato de ser uma doença que possa se confundir, né, com a malária, que a malária ela é pesada, né? Isso. Então ela tem sintomas ali bem fortes, logo de imediato tira a pessoa do seu dia a dia, do trabalho, né? Isso dificulta muita coisa, esse período aí para se identificar que não é malária, é uma doença de Chagas, é de quanto tempo? Na verdade, assim, a pessoa, quando ela está com mal-estar, quando ela está com aquela febre que não passa, e ela tem o histórico, por exemplo, de já ter encontrado barbeiro na sua casa, próximo ali da sua residência, né?
Quando ela chega no centro de saúde, eles já fazem, né, uma triagem, né? E aí, dentro dessa triagem, eles vão fazer ali, vão fazer a diferenciação, se é doença de Chagas ou se é malária ou uma outra enfermidade, que também pode estar cometendo ali aquele indivíduo, né? Então, no próprio hospital, né, quando ele chega, já se tem o protocolo correto. O problema que acontece, né, com a doença de Chagas é que as pessoas, às vezes, elas não têm sintomas, né? Ou os sintomas são brandos, né? E aí elas não procuram, né, não procuram o tratamento correto, não procuram informações. E o nosso trabalho é justamente isso, né? É mostrar para as pessoas, né, que quando elas têm dentro de casa a presença de barbeiro, ensinar o que é o barbeiro, que muitas vezes, eles não sabem o que é, né? Eu dou um exemplo, que a gente foi fazer uma ação lá em Pedro do Rosário com os agentes de combate a endemias, né? E aí a gente fez ação, mostrou quem era o barbeiro, tudo, eles aprenderam. No dia seguinte, a gente foi fazer ação em Pinheiro, né? Aí uma agente liga pra gente, porque a gente deixa o nosso contato. Aí uma agente liga pra gente dizendo, olha, eu achei um barbeiro dentro da minha casa. E eu já tinha encontrado outras vezes, só que eu não sabia que era um barbeiro, né? Aí a gente manda a foto. Aí ela mandou a foto, pela foto a gente já sabia que era, confirmamos. Mas a gente foi lá, né? Pegamos o barbeiro, levamos agora lá para a universidade, né, para a gente testar se esse barbeiro está positivo, se não está. Mas aí a gente já vê que a ação ela já está surtindo efeito, né? Então, dentro de um agente que, teoricamente, era para estar sabendo, né, sobre identificar um barbeiro, né, mas não sabia, né? E aí, a partir da nossa ação, a gente conseguiu trazê-la, né, resgatar essas pessoas, né, que têm um papel fundamental, mas que, às vezes, falta capacitação técnica. Professora, o fato de um barbeiro ele estar infectado é de quanto por cento? Encontrou um barbeiro, a probabilidade de esse inseto estar infectado e poder passar a doença para um humano é de quantos por cento? Então, assim, a porcentagem exata, né, eu não vou saber te dizer no momento. Né? Não é todo barbeiro que está infectado. É isso que eu estou querendo saber. É isso que a gente fala para as pessoas, né? Não é todo barbeiro que está infectado, porque o barbeiro, a gente fala que ele tem um ciclo de vida. Quando ele sai do ovo, né, que ele é uma ninfa lá bem pequenininho, né, ele vai se alimentar de um animal ou de uma pessoa, né? Se ele se alimentar de um animal e esse animal não estiver infectado, né, ele vai mudar depois para as outras fases dele e ele vai continuar, né, não infectado. Ele só se infecta a partir do momento em que ele se alimenta de um animal infectado, né? Então, o barbeiro, quando ele sai do ovo, ele não está infectado. Então, a probabilidade da gente ter um barbeiro infectado é só se ele se alimentar na natureza de outros animais. Então, a gente fala que nem todo barbeiro está infectado, mas o problema é como é que a pessoa vai saber que o barbeiro não está ou não está infectado, né? Então, por isso que a gente sempre tem que fazer a prevenção. A forma de afugentar eles. Então, o que a gente faz, né? Por exemplo, a pessoa encontrou um barbeiro dentro de casa, primeira coisa que a gente fala, não mate, né? Por que a gente fala para não matar? Porque se você mata o barbeiro, não tem como a vigilância saber que tem um barbeiro na sua casa, né? Então, a gente ensina a forma correta de como eles podem coletar aquele barbeiro, eles coletam o barbeiro, levam na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica. Lá, na vigilância epidemiológica, eles vão testar se aquele barbeiro está ou não está infectado. E aí, eles voltam na casa da pessoa e lá na casa da pessoa, eles vão fazer o processo de desetização, vão ensinar a pessoa, por exemplo, o que eu vejo muito lá na zona rural, né? As pessoas, elas têm a casa, né? E elas colocam uma luzinha bem na frente da casa, né? E aquela luz, né, de noite, ela atrai os insetos. Ela mora, tipo, numa localidade onde tem muitas árvores, muitas palmeiras, né? Então, eles são atraídos pela luz, né? Então, o que a gente recomenda? Olha, se você está com essa luz aqui, você está atraindo os barbeiros para sua casa. Vamos ver se a gente deixa essa luz desligada à noite, liga uma luz no outro local, né? Dentro de casa, que fecha a sua casa, coloque tela na sua casa. A gente sempre recomenda também, por exemplo, em crianças, né, para dormir com aquele mosquiteiro, né? Então, essas são as formas, né, que a gente tem, né, de se proteger. A questão de termos muitas
casas de taipa ainda aqui em nosso estado. Isso aí dificulta essa coisa, esse trabalho? Ela tem a incidência de barbeiros, ela tem uma ligação com casas de taipa? Sim, né? Uma das nossas principais preocupações é justamente isso, né? As casas de taipas, as casas que em algum momento elas podem servir de abrigo por barbeiro, né? Então o barbeiro ele é atraído para dentro de casa, né? E quando chega dentro de casa ele encontra locais para se esconder, né? Mas isso aí também a gente fica pensando, né? Que antigamente, na época lá de Carlos Chagas, quando ele descobriu, era muito isso, né? Hoje a gente tem um outro problema também, porque as pessoas também de altas condições financeiras, elas estão fazendo casas em locais, né? Onde a gente tem muita natureza, né? E aí, apesar da casa delas, né, não ser uma casa de taipa e tudo, mas a gente tem locais que o barbeiro pode se esconder, tipo atrás de quadros, né? Atrás até na cama mesmo. Então, isso também é um problema para a gente, não né? Impede de ter uma proliferação. E aí é uma das coisas que a gente sempre deixa claro, né? Que a doença de Chagas, ela é uma doença primariamente que acomete uma população mais desprovida financeiramente, mas que dependendo da situação, ela pode, né, acometer uma pessoa de uma renda maior. Professora Andréa, a gente precisa falar rapidinho aqui sobre esse projeto de extensão. Enfrentamento à desinformação científica sobre a doença de Chagas e também vetores, né? Abordagem multidimensional para a capacitação de agentes e educação comunitária. As fake news, é isso que vocês estão falando? De informações falsas, informações equivocadas sobre isso tudo. Como é que está esse trabalho? Então, o nosso trabalho ele é muito interessante porque a gente age em 3 frentes, né? O que a gente observa? Que existe muita desinformação em relação à doença de Chagas. A desinformação, acho que mais espalhada é que não existe mais doença de Chagas, era uma doença do passado, né? Muitas vezes, quando a gente chega para conversar, a pessoa, mas ainda existe doença de Chagas? E muito, né? 7 a 8 milhões de pessoas no mundo, né? E aqui a gente também tem isso, né? E a outra, né, são a questão de que remédios caseiros, né, eles curam a doença, né? A gente teve um surto em 2018 lá numa comunidade em Pedro do Rosário chamada Boa Fé, né? É a comunidade que a gente mais trabalha ultimamente, né? E aí... Na Baixada Maranhense. É uma comunidade quilombola, né? E aí, a gente conversando com eles, a gente vê que ainda existem muitos mitos, né? Então, muita gente, por exemplo, deixou de fazer o tratamento porque o cabelo caía. Mas isso aí é verdade? Não, não é, né? Mas aconteceu um efeito adverso em alguém, aí se espalhou lá na comunidade que não era para fazer, né? Teve gente que deixou de fazer o tratamento porque... O tratamento era pior, era melhor deixar do jeito que está do que fazer o tratamento, porque o tratamento poderia acelerar a morte da pessoa. Errado, né? Então, assim, a gente vai conversando com a população e a gente vai vendo muitos mitos. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha em 3 frentes, né? Primeiro, na capacitação, né, a capacitação de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, porque eles aqui eles que realmente estão ali presentes no dia a dia da população, né, e que pode dar informações melhores para a população. A segunda, a gente trabalha com as crianças na escola, né, e esse é um dos trabalhos assim mais gratificantes, né, que a gente tem, porque quando a gente primeiro que você chegar na escola, né, a gente trabalha com o imaginário da criança, né. Carlos Chagas, quando ele descobriu a doença de Chagas, foi numa cidadezinha lá em Lacense, Minas Gerais, né? E ele foi de trem, né? E quando ele chegou lá, ele ficou dentro do trem. Então, dentro do trem, ele comia, ele fazia as pesquisas dele, consultava as pessoas. Então, a gente usa esse imaginário popular do trem para trabalhar com as crianças, né? Então, a gente faz trenzinho de Carlos Chagas, a gente monta uma estação, leva os barbeiros para eles olharem na lupa. Lúdica. Então, a gente ensina de maneiras bem lúdicas para que eles possam ensinar os pais, né? E aí, a gente também trabalha com a comunidade. Como a comunidade, geralmente, de dia elas trabalham, a gente vai e faz o trabalho à noite com eles, né? E aí, a gente agradece muito, porque muitas vezes, eles estão cansados e tudo, mas eles vão porque eles querem aprender, né? E aí, de forma específica, nessa comunidade lá de Boa Fé,
quando a gente fez o nosso trabalho, a gente praticamente mais escutou e ouviu as dores da população, né? A gente viu muito a questão ali dos mitos que tem, e a partir daqueles mitos, né, daquelas fake news que eram espalhadas, principalmente por celular, porque apesar de eles estarem lá na zona rural, é muito rápido a questão de espalhar as fake news pelo celular, a gente foi combatendo uma a uma, né, fazendo um trabalho com eles. Então é um trabalho assim que tem sido muito gratificante. Um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha. E além disso, né, o que eu acho que é mais legal também é que a gente também faz um trabalho de vigilância, né? E esse trabalho é legal porque esse é o que é apoiado pela FAPEMA, né? Que a gente vai na comunidade, a gente coleta os triatomínios, a própria população, ela traz os barbeiros para a gente, né? E aí a gente está fazendo um catálogo, né, de todos os barbeiros que acontecem no Maranhão. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma chave entomológica, né, que é uma chave da gente diagnosticar, né, quem é o barbeiro, quem não é, que está acontecendo, só para o nosso estado, porque aí vai facilitar o próprio agente de combate a endemias, ele dizer, isso aqui é o barbeiro X, isso aqui transmite, identificar, né, o barbeiro. Então, esse trabalho também está sendo realizado, né, porque hoje a gente tem mais de 68 espécies de barbeiro, né? Só que nem todas acontecem aqui no nosso Maranhão. Então, a gente está fazendo esse levantamento, né, para ver quais as espécies e fazer uma chave de identificação só para o nosso estado. Que trabalho bacana, viu, professora? A gente espera você em um outro momento, né, para a gente continuar, né? Com certeza tem mais coisas que a gente pode abordar nessa pesquisa, nesse projeto de extensão, inclusive, né? Mencionando aqui novamente, enfrentamento à desinformação científica sobre a doença de Chagas e vetores, abordagem multidimensional para capacitação de agentes e educação comunitária. Que trabalho maravilhoso, né? Parabéns a vocês, né? E todos que estão envolvidos e a essas pessoas que trabalham diretamente, né? Esses agentes, eles são extremamente importantes nesse trabalho. Acabei de conversar com a professora, doutora do Departamento de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão, a Andréa Pereira da Costa. Professora Andréa, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a FAPEMA, o CNPq, o Ministério da Saúde que está com a gente e todo o pessoal lá do nosso laboratório, né, que se empenham para que o nosso projeto dê certo, todo mundo muito empolgado. Nós temos parceria também com o pessoal lá de São Paulo, o professor Jada e o professor Aristeu, que são os nomes aí dos triatomíneos no Brasil, né? Quando fala de triatomínio tem que lembrar deles, né? Então eles estão com a gente aqui no projeto também. E tantas outras pessoas, né, que de forma direta ou indireta, as próprias secretarias de saúde, que quando a gente chega no município, eles abraçam, né? E eles realmente querem o projeto, né? Eles ficam até brigando. Ei, quando é que tu vem no meu município? Calma, vai chegar, né? Então eu queria agradecer todo mundo e a Rádio Opinião por essa oportunidade de a gente estar falando aqui do nosso projeto. Maravilha. E agradecer a você que está acompanhando a gente, claro, aqui no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, e mais uma entrevista, né? Muita ciência, que você pode acompanhar também no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, encontre a gente, que você vai ter muita ciência, claro, sempre aqui. Agradecendo, e a gente volta em uma outra oportunidade, claro, com mais ciência aqui no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA. Até lá!